em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja amada. Vocês são tão amados por mim. Ai, como é bom estar aqui com vocês. E você também que nos assiste, você é muito importante. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo à distância. E eu quero falar que essa noite eu me inspirei naquele quadro maravilhoso que está pregado lá atrás. Quem está aqui pessoalmente depois pode confirmar. Foi aquisição recente da igreja, é um mapa cronológico. E logo que chegou, eu fui olhar e já o Senhor ministrou no meu coração essa palavra de hoje. E se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu diria: ninguém consegue explicar Deus. Eu quero te falar que esta palavra aqui, ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 500 e um pouquinho, né, de anos. Olha como é bastante. Imagine 1.600 pessoas. E essas 1.600 pessoas, elas foram escrevendo, de acordo com aquele mapa cronológico, em épocas diferentes. E eram pessoas com profissões diferentes, com experiências diferentes. Uns, como Moisés, eram legisladores. Outros, como Amós, eram pastores. Outros, como Pedro, eram pescadores. Outros, como Lucas, médico. E um só era aquele que foi escrevendo do jeito que queria, que é o Espírito Santo. Pode parecer uma tarefa muito simples, mas pensa comigo. Vamos pensar em duas pessoas muito chegadas a mim. Eu vou começar a escrever um livro e eu vou dar o início. Era uma vez e eu vou completar. Eu vou chamar uma dessas duas pessoas e vou falar: completa o meu livro. Aí essa pessoa vai escrever aquilo que vem na cabeça dela. Aí ela para e chama uma outra pessoa que vai dar um outro fim. Mas com a Bíblia é diferente. O Espírito Santo foi usando ao longo de todos esses anos essas pessoas tão diferentes para compor um livro totalmente coerente, um livro maravilhoso. E hoje eu vou mostrar para vocês, pelo poder do Espírito Santo, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem 66 livros. No Velho Testamento tem 39 e no Novo 27. E sempre lembrando, ela é totalmente coerente, porque o Espírito Santo foi ministrando a forma como deveria ser escrita. E agora eu quero construir um pensamento com vocês. Você sabe o quanto Deus é grande. Eu não preciso nem tentar explicar para você, que você aí no seu coração, o Espírito Santo já te revelou diversas vezes qual é a grandeza de Deus. E você se sentiu menos do que um grãozinho de areia. Porque você sabe que Deus é grande. Mas se eu pedisse para alguém explicar, não tem como explicar. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente cria alguma coisa, quem é maior? A criação, a coisa criada, ou quem criou? O que que vocês acham? Quem criou. Se Deus foi o nosso Criador, o homem não tem como conseguir, com palavras, explicar Deus. Vocês já viram essas cenas em que, do espaço, que é a coisa que a gente imagina de maior tamanho, lá em cima, aquele mundão, aquele céu, aquele universo, aí você vai diminuir, vai procurar o planeta Terra. Encontrou o planeta Terra, agora você vai encontrar o país onde você vive. Agora você vai encontrar o estado, depois a cidade e depois você vai
encontrar você. De lá de cima, Deus está nos olhando a todos. Mas quando chega a nossa vez de olhar para cima, se Deus é maior do que o universo que Ele formou, como é que a gente olha para um ser tão grande? E Deus sabia da nossa dificuldade. Deus tinha um plano desde a eternidade. Esse plano era conviver conosco na glória dele. Só que Deus é santo e Deus já tinha criado os anjos, mas ele pensou, ele falou: eu quero ter essa família, eu quero ter mais filhos, eu quero ter todos os que eu amo ao meu lado. E Deus precisou, devido à nossa pequenez, Deus, a Santíssima Trindade, precisou de um plano maravilhoso que vai passar pela palavra dele. E ele vai precisar, nessa palavra, usar um recurso para nos ajudar. Hoje, nós damos o nome de linguagem antropomórfica. Se Deus não usasse uma linguagem humana para se comunicar conosco, nós não íamos compreender nada de Deus. Então, quando Deus fala que tem um trono, você deve pensar: como é que ele tem um trono se ele é maior do que o trono? Por isso, ele precisa se expressar para nós com uma linguagem que nós consigamos entender. Quando você pede: Senhor, põe a tua mão sobre a minha vida, você não imagina uma mão no formato humano mais grandona, que é a mão de Deus? Ele deixou essa linguagem para nós, para que nós pudéssemos entender. Quando ele fala: os meus olhos estão sobre toda a terra, você imagina, os olhos, a referência que você tem são olhos humanos, só que você imagina ele sempre grande, que é o Deus do universo. Mas é porque ele precisa se revelar a nós. Mas aí, mesmo assim, ele quis nos fazer do jeito que ele fez. E ele começou com o plano de Adão e Eva lá no Éden. E todo dia, no final do dia, ele vinha para conversar com o homem e com a mulher. Só que uma das criaturas dele, Satanás, a antiga serpente, tentou colocar areia nos planos de Deus, de modo que, lá no Éden, Satanás enganou a mulher, e a mulher, em seguida, enganou ao homem, e aí entrou o pecado no mundo. Mas assim que entrou o pecado no mundo, o plano de Deus começou a ser delineado. Lá em Gênesis 3:15, nós vemos 3 figuras. Eu, que é o sujeito oculto que está, eu quem que é? É Deus. Porém, inimizade entre você, ele está falando com a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, a descendência da mulher ferirá a cabeça da descendência da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui começou Deus a mostrar qual era o plano dele. Ele ia resgatar o homem daquele pecado através da descendência da mulher. Só que Satanás agora ia tentar de todos os modos impedir que isso acontecesse. E esse Deus maravilhoso, com esse plano já elaborado, ele vai levantar um pequeno povo
que é o povo de Israel. E eu digo pequeno porque Deus poderia ter se utilizado de nações muito maiores que já existiam naquela época, mas Deus gosta de usar as coisas pequenas, as improváveis, aquelas que parecem que não vão dar em nada, porque Deus gosta de mostrar o poder dele se fazendo nessas pequenas coisas. E o povo, esse povo de Israel, que foi escolhido por Deus para levar o plano de Deus adiante e espalhar sobre o amor de Deus a todos os povos. O que esse povo disse para Moisés? Abra lá em Deuteronômio 18, versículos 16 a 18. Olha o que aconteceu com aquele povo. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram quando disseram: o Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenarei. Não tem mais nenhum aí, não? É isso mesmo. Tudo que eu lhe ordenar. O que aconteceu com esse povo? Quando Deus desceu no Monte Horebe, Deus desceu com trovões. O monte tremia. Tudo estava abalado, como se fosse um vulcão, um grande terremoto. Aquele povo ficou tão assustado que eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, nós não queremos mais falar com Deus. Fala você com Deus e você vai trazer a mensagem de Deus para nós, porque nós temos medo de morrer. Então vejam só, Deus que tinha um plano de ter um relacionamento, uma comunhão com o ser humano, o que ele ouviu do povo que ele estava usando para nos conduzir a esse propósito, nós não queremos estar com Deus. Que Deus eleja uma pessoa e que essa pessoa seja a portadora das palavras de Deus, porque nós não queremos, nós temos medo. Foi isso que aconteceu. E aí, Deus já sabia, porque Deus é onisciente, Deus fala para Moisés: eu vou levantar, o povo tem razão, eu vou levantar um profeta como você, Moisés, e na boca desse profeta eu vou colocar tudo que eu tenho para falar para esse povo que eu quero ter comigo, e a ele vão ouvir. E aí, nós vamos ver como é que esse plano de Deus vai se desenrolar através da Bíblia. Esse livro construído através de 1.600 anos. Nós já vimos semente da mulher. Se você for no mapa, você pode confirmar. Irmãos, prevê-se 4.000 anos antes de Cristo, quando aconteceu esse episódio. 4.000 anos. Foi a época em que Adão e Eva existiram. E aí, quando foi na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu no 1º século, olha quantos anos depois, o plano de Deus levado em andamento, em Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então vocês estão vendo, da semente da mulher, chegou um dia da plenitude dos tempos, em que Deus revelou quem que era a semente da mulher. Mas Deus falou também a um homem chamado Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, que através da semente dele viria aquele que receberia a herança da aliança de Deus.
E isso se cumpriu lá em Atos, através de um homem, de Lucas, um médico, que registrou que naquele tempo havia se cumprido a palavra de Deus através de Jesus Cristo. E aqui nesta palavra, Deus também foi dando a direção, também vai ser da semente de Davi. Irmãos, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Só que quando chegamos lá em Mateus, um publicano que escreveu o livro que tem o mesmo nome, Mateus confirmou, ele veio da linhagem de Davi. E o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse 22:16, isso, quando João escreveu na ilha de Patmos o livro de Apocalipse, mais ou menos no ano 95 da nossa era, Jesus revelou para ele: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Até aí só. Isso, eu anotei o versículo errado. Na verdade, o que eu queria é aquele que está falando: eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Depois tá aí, ó. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aquela profecia que foi feita 1000 anos através de Davi, ela foi se cumprir exatamente quando Jesus veio. Daniel, se você pegar o livro de Daniel, você vai ficar surpreso. Deus revelou para Daniel, naquela revelação das 70 semanas, Deus revelou 69 semanas de anos, 483 anos, a contar de quando fosse dado o decreto autorizando a levantar os muros de Jerusalém, viria o ungido, o príncipe. Irmãos, se cumpriu exatamente. Daniel tem uma profecia tão precisa que alguns questionadores da Bíblia tentam desqualificar o livro de Daniel, porque eles falam: não pode ser desse jeito. Como é que um homem acertaria com tanta precisão algo que aconteceu, sabe quantos anos? 580 anos antes de Cristo. Foi quando Daniel recebeu essa revelação. Mas o plano de Deus continua revelando o que mais ele faria nesse plano. Ele falou que Jesus nasceria de uma virgem e o nome dele seria Emanuel. Isso está escrito em Isaías 7,14. Isaías viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E lá no Novo Testamento, através dos evangelhos, nós vemos exatamente isso. O anjo Gabriel anunciando: o nome dele será Deus conosco, Emanuel. E também o profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías. Deus podia ter revelado tudo para Isaías, porque os dois viveram na mesma época, mas Deus quis sofisticar, usou um outro homem. Miqueias profetizou: ele vai nascer em Belém. E nasceu mesmo, porque a profecia dizia: e tu, Belém, pequena Efrata. Você pensa que é a pequena, que é a menor de todas as cidades, mas não, você foi escolhida para trazer aquele que desde a eternidade já está eleito. E também, lá em Malaquias, que foi escrito 430 anos antes de Cristo, o profeta profetizou que Jesus teria um arauto, a voz do que clama no deserto: eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá
diz o Senhor, 430 anos. Também Isaías falou que ele ia ter um ministério para proclamar vida a todos aqueles que estivessem sem vida, a trazer ânimo para os desanimados, a dar vista aos cegos. E isso Jesus, lá no Novo Testamento, em Lucas 4,18, ele vai falar. Hoje, essa palavra de Isaías 61 se cumpriu aqui para vocês. Zacarias também, 500 anos antes de Cristo, disse que ele entraria na cidade santa montado em um jumentinho. E também seria vendido por 30 moedas de prata, que seria traspassado. E isso se cumpriu em Mateus 21, 26 e 27. 500 anos antes foi predito. Também nos Salmos, Davi previu que ele seria crucificado pelos pés e pelas mãos, que receberia vinagre para beber. Tudo isso 1000 anos antes de Cristo, e nós que conhecemos o Novo Testamento, nós sabemos como isso se cumpriu. A profecia lá de Êxodo 14, 26 disse que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. E sobre Jesus, em João 1, 29, João vai falar: eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nenhum osso, ele foi crucificado, mas assim como foi escrito lá em Êxodo, nenhum osso do Senhor foi quebrado. Davi também profetizou no Salmo 16 que Jesus ressuscitaria. E você pode se perguntar, mas por que Deus fez um plano ao longo do tempo e um plano tão elaborado? Porque Deus se revelou progressivamente, até que chegasse a plenitude dos tempos e viesse Jesus. Irmãos, se Deus se revelasse a nós, nós teríamos a mesma postura do povo hebreu quando eles falaram: nós não queremos ver Deus. O plano de Deus é: a mim vocês não podem ver, mas eu trarei a semente da mulher. Não podia ser a semente do homem e da mulher, porque herdariam o pecado de Adão e Eva. Mas a semente da mulher, como veio Jesus, Jesus é aquele Deus que queria estar conosco. Mas o plano foi: Deus se esvaziou da sua divindade, veio na semente da mulher, cumpriu todas as profecias ao longo dos anos, e ele habitou entre nós, de maneira que nós, hoje, podemos dizer: nós temos Deus na nossa vida. Se não fosse Jesus, nós não teríamos acesso ao Pai. Tudo isso que a Bíblia veio falando é para nos mostrar que essa palavra, ela é fiel. E Jesus veio cumprir exatamente o que estava escrito dele. Eu quero te dizer que no Velho Testamento, Jesus está codificado. No Novo Testamento, Jesus está escancarado, está revelado. E o que ele falou? Ele falou em João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. O certo na língua portuguesa é: ninguém vai ao Pai. Mas não foi assim que ele falou. Ele falou: ninguém vem ao Pai, porque ele, o Pai e o Espírito Santo são um. 3 em 1, 1 em 3. Ninguém vem ao Pai. Por isso, você que está me ouvindo, não existe salvação fora de Jesus Cristo.
Jesus é o Pai, é o plano de Deus mandado ao longo dos tempos. Só que por essa palavra, nós temos que o plano de Deus não acabou em Jesus Cristo. Jesus deixou a mensagem lá em João 14, que ele voltaria para o Pai, mas nos enviaria o Consolador. E João 14, 6, o Senhor Jesus, 14, 18, o Senhor Jesus fala: não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. O plano de Deus ainda comporta várias etapas. Jesus voltará para os seus. Agora, eu queria dizer que algumas pessoas, principalmente os universitários, eles têm um pouco de vergonha de falar que acreditam em Deus e acreditam na Bíblia. Mas eu quero te encorajar a estudar essa Bíblia. Sabe por que eu falo com tanto fervor? Porque eu estudo e eu vejo tudo se cumprindo. Essa palavra, ela não deixa nada para trás. Pode ser que alguma coisa eu ainda não tenha recebido instrução do Espírito Santo para entender perfeitamente. Mas com esses exemplos que eu dei para vocês, toda a palavra de Deus se cumpre. Quem falar que não acredita na Bíblia, sinceramente, é porque não debruçou nela para estudar, para entender a grandeza do que ela contém. Uma palavra simples, capaz de revelar, porque o Espírito Santo que escreveu, que coordenou esse plano de Deus, ele vai ministrando no coração da gente, ele vai trazendo revelação. Essa é a palavra de Deus. Resumindo, eu quero deixar para vocês uma pequena amostra do plano de Deus. Deus querendo ter uma família e comunhão com os seus, e não seria com os anjos, porque anjo é anjo, ele queria a nós mesmos. Ele intentou, através de um plano maravilhoso, ele deixou a palavra. Essa palavra é o nosso guia. Pela palavra, nós vimos que ele enviou o Filho, que é Deus encarnado. O Filho ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, que hoje está conosco, de modo que nós temos Deus Emanuel conosco. E em quarto lugar, Deus teve o plano da igreja. Lá em Efésios 3, de 10 a 11, o apóstolo nos fala: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar da pandemia ter nos apanhado de surpresa, irmãos, a igreja é um propósito de Deus que continua valendo no plano eterno da Trindade. Você que está distante de uma igreja, eu não estou dizendo que precisa ser essa, mas por que é preciso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu cortar esse meu dedinho, o meu dedinho isolado do corpo, ele morre, mas o corpo sobrevive. A igreja é um plano eterno de Deus. Quando a gente precisa de um conselho, a gente tem que ter uma autoridade espiritual a quem se dirigir. A igreja é importante porque Deus ordena a bênção na congregação dos santos. Se ocorrer uma fatalidade na sua família, uma doença, a Bíblia fala: chama os presbíteros para que orem, para que unjam o doente. Você tem que ter uma referência na sua vida. Se ocorrer um infortúnio maior e você precisar fazer um culto fúnebre, você tem
um corpo ao qual você pode recorrer. Então, continua no plano de Deus, que está em andamento até a volta do Senhor, a palavra, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. E assim Deus tem um plano que vai muito além. Quem me dera eu tivesse tempo para falar mais sobre o plano de Deus. Mas o plano dele é perfeito. E se você quer fazer parte desse plano perfeito, hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia nos ensina: fazei isto até que ele venha. E aí sim, para nós, os que formos arrebatados, parte desse plano estará cumprido. Que essa palavra possa te abençoar e que o Espírito Santo possa expandir cada vez mais o que ele quer dizer